lá. Então, só para a galera se encontrar aí, né, Wonder? A gente vai falar sobre a Dei Verbum hoje. E a Dei Verbum é um documento do Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II começa com o Papa João XXIII, em 1962. Né? Ele vem a falecer ao longo do processo do Concílio Vaticano II, que é finalizado por Paulo VI, em 1965. E a Dei Verbum, como um desses documentos, ela é um documento constitucional, né? Constituição dogmática Dei Verbum. E o que significa esse documento constitucional? Que ele está acima de qualquer outro documento que vem se referir ao tema, né, da revelação divina e às Sagradas Escrituras. Então, nenhum outro documento que for se referir a isso pode ser contrário a Dei Verbum. Não é mesmo, Wonder? Sim. Então, nenhuma conferência episcopal, nenhuma orientação dos padres, da arquidiocese, enfim, pode ser contrário a Dei Verbum. A Dei Verbum tem um fato interessante, que dos 2.540 bispos que estavam no Concílio Vaticano, apenas 6, né, foram contrários a esse documento da Dei Verbum. Então, é um documento quase que unânime. Todos os bispos praticamente aceitaram esse documento. Não é verdade? Sim. Ele é tão real, é tão presente, né? Por mais que aí a gente, quantos anos já de promulgação dele, já tem muitos anos de promulgação, mas cada vez a Dei Verbum se torna cada vez mais presente, né? Cada vez mais real, porque nós vamos falar sobre, né? Vamos conversar um pouco, né? Sobre isso, que a revelação ainda ela é muito presente em nós, apesar de já ter sido revelado tudo, né, mas ela ainda é forte, ela é presente em nós, e isso cada vez mais nós vamos precisar, né, principalmente em tempo de vírus chinês, aí, tempo de pandemia, cada vez mais nós vamos precisar entender, ler, amar e rezar, né, e nos encontrarmos nessa revelação de Deus para que nós consigamos ser católicos melhores. Verdade, exatamente. Essa é a missão da página, né? A galera ir um pouquinho mais católica, levar o conhecimento dos documentos da igreja para esse povo aí. Bom, vamos lá então, Rondo. Queria saber aí sobre o Dei Verbum, né? Como que a palavra se revela, né? O que acontece? Como ela se revela em si mesmo? Como a palavra, a Sagrada Escritura se revela em si mesmo, né? E quem é essa palavra? Essa palavra é uma pessoa? Essa palavra é apenas a Bíblia? É apenas um conjunto de livros, né? E como ele se revela a nós? Como isso acontece? Bem, então, a gente falou da Dei Verbum, mas a gente não mostrou ela, né? Que é a Dei Verbum. Sim. Eu logo de cara, logo no início, vem falar sobre isso. Né? Mas antes de eu falar antes da gente começar a falar sobre a revelação, a gente precisa entender para que serve a revelação. Para que eu e você precisamos conhecer a revelação. O que é revelação? Meu Deus, a gente está falando revelação, o que é isso? Vamos lá, para a gente entender isso daí, nós vamos voltar lá em Gênesis. Depois você pode pegar lá na palavra de Deus, lá em Gênesis. Então, como que começa a história? Deus, ele vai se revelando nas coisas criadas. Ele vai criando, né? Ele vai criando a natureza, a água, né? Tudo isso. Aí, ele se revela da criação, criando a humanidade, o homem e a mulher. Porém, você já sabe o que acontece, né? A mulher vai e dá ouvido à serpente. E o que acontece nesse exato momento? Acontece que eles, podemos dizer assim, a hora que eles viram que estavam no pecado, né, a hora que eles entenderam, a hora que as escamas, eles se tornaram tão inteligentes que eles se esconderam com folha de figueira, né, um grau de inteligência magnífica, e eles se esconderam de Deus. Então Deus dá uma exortação ao homem, dá uma exortação à mulher, vai falando, e tem uma hora que Deus fala, mas, algumas traduções falam, mas, uma mulher pisará a cabeça da serpente. Este mas
já é o plano B, podemos dizer assim, de Deus. E ele vai se revelar no Antigo, no Novo Testamento, com Jesus, que é o ápice da revelação. Ele vai se revelar. Então, para que a revelação? A revelação tem um sentido muito forte. Eu e você precisamos conhecer a revelação, porque é através da revelação que eu e você nós vamos ser salvos. Se a gente não entender que a gente precisa voltar às nossas origens, então o caminho do céu, nós saímos do caminho do céu. E a revelação é essa seta, é esse sentido, essa bússola para o caminho do céu. Então, cada um de nós precisamos seguir, cada um de nós precisamos nos reencontrar no caminho do céu. E é por isso que nosso Senhor, nosso Deus se revela. E aqui no começo da Dei Verbo, é muito interessante. Como que essa revelação acontece? Essa revelação acontece por dois pontos. Eu estava falando hoje com a minha esposa sobre isso. Deus podia falar assim, nossa, deu ruim. Vamos acabar e vamos criar outro. Vamos criar outro homem, vamos criar outra mulher, vamos fazer tudo diferente para que eles não vamos colocar mais alguma coisa lá, porque eles não caiam em tentação e pronto, acabou. Mas o que acontece? Não. Deus não elimina o seu projeto original. Eu e você que está vendo essa live, você que está assistindo essa live, nós fazemos parte do projeto original de Deus. Nós somos esse projeto original de Deus. E por nós sermos esse projeto original de Deus, ele revela a si mesmo através de sua bondade e de sua sabedoria. Então, através da bondade e através da sabedoria de Deus, eu vou entender a vontade dele para a minha vida. Entendeu? Então, é o Senhor que se revela para nós. Esse Deus. Então, quando você escutar a revelação, lembre-se que é o plano original de Deus para você se salvar. Amém? Só pegando uma coisa aqui. Aí você pode pensar, mas Jesus já não nos salvou? O que você acha, Wesley? Acho que sim, claro. Jesus já salvou a gente. Né? Nós já somos salvos. Só que tem um pequeno problema. Pelas nossas paixões, pelos nossos 3 inimigos, né? Os 3 inimigos da alma. A louca da casa, né? A carne, né? E o demônio. Nós não enxergamos e nós somos seduzidos diariamente pelo pecado. Então, nós só voltaremos ao caminho quando este mundo e o pecado não fizer mais sentido para nós. Sim. Aí nós vamos estar no caminho entendemos essa revelação. Enquanto nós não entendemos a revelação, o docs da igreja terá que falar sobre a revelação. para que a gente volte ao caminho. Então, nós precisamos enxergar a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, para que nós consigamos entender a sua vontade. É para isso e é por isso que o Senhor se revela, ele se revela a si mesmo. Deus não é um Deus que fica escondidinho, ele é um Deus que escancara o seu amor, escancara a sua misericórdia, para que eu e você não se perca. Pronto, isso, né, cara? Falo demais. Desculpa. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Até, inclusive, no finalzinho do parágrafo 2º da Dei Verbo, ele diz assim, né? A verdade profunda, tanto a respeito de Deus, como a respeito da salvação do homem, manifesta-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente mediador e a plenitude de toda a revelação. Cara, isso é muito lindo. Você olha assim, Jesus Cristo, mediador, ele, né? Mediante a revelação, né? E também, simultaneamente,
toda a revelação, né? Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, ele é a própria revelação do Pai. Né? Quando nós vemos a Jesus, nós vemos a própria revelação do Pai. Isso é magnífico, cara. Esse trecho da De Verbo, assim, eu fiquei de boca aberta quando eu li. E assim, né? Se nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio para a Terra, ele, vamos imaginar que ele viesse mudo, não falasse nada. Ele não precisaria falar, porque ele é o verbo que se fez carne. A presença dele não precisava falar, amai-vos uns aos outros, porque ele era o amor. Né? Ele não precisava falar das bem-aventuranças, porque ele é a bem-aventurança. Então, ele é pleno. Né? Em Cristo, nós podemos ser plenos. Você sabia disso? Em Cristo, nós podemos ser plenos. Ele por honra, por mérito, por glória. E nós por participação. Nós, participando do mistério de Cristo, nós podemos conseguir, e a gente tem quase 30 mil santos que conseguiram. Né? Então, nós podemos conseguir, sim. Né? Nós podemos chegar a essa plenitude. Mas aí a gente tem que decidir, ou o pecado continua nos seduzindo, ou o pecado se torna um nada para nós. Sim, verdade. Lindo, né, cara? Bom, segundo ponto, Wander. Por que a importância do magistério? Veja, tem verbo falar muito do magistério, né? E como este é composto, né? Qual a importância dele, como ele é composto e qual a missão dos sucessores dos apóstolos para a interpretação, para essa revelação divina? Tá. Uma coisa que para a gente pensar, um jeito muito fácil da gente entender isso. Vamos imaginar que nós estamos no reinado, né? Onde o nosso rei definitivo, por enquanto, não voltou. Então, nós, aqui nessa terra, como igreja católica, nós temos um rei. Vamos imaginar assim. Quem é o nosso rei? Nosso Papa Francisco. Né? Tanto que antigamente ele usava 3 coroas, né? Esqueci o nome agora. Mas era 3 coroas, né? Representante de Cristo na Terra, representante governamental, eu sei que era 3 coroas. Então, o Papa é o nosso rei. Os príncipes desse rei são os nossos bispos. Vamos imaginar assim. E os padres, nossos padres, são a corte real. E nós somos os fiéis súditos. Então, o rei, os príncipes, os bispos, cardeais da igreja, e principalmente o rei, os príncipes, eles formam essa magistratura, eles são o magistério da igreja. Eles são as pessoas escolhidas por Deus, as pessoas que Deus confiou o cajado, né? O cajado da igreja. Então, todo o magistério é formado por essas pessoas, né? Então, o magistério da igreja, ele não pode ser, e eu vejo hoje, tem muito coroinha achando que sabe mais que o bispo. Tem muito coroinha achando que sabe mais que o padre. Tem muito coroinha. Eu me lembro, eu dei risada uma vez, que quando o Papa Francisco fez uma viagem, ele realizou o matrimônio de 2 comissários de bordo no avião. E eu via nas páginas católicas, ou que diziam católicas, as pessoas criticando, mas o Papa não pode fazer isso. Aí teve um dia que eu comentei, falei, então reclama pro Papa. Como é assim? Os caras estão questionando o Papa. Né? O grau de relativismo da fé. Né? Então o magistério é formado pela hierarquia da igreja.
né? E aí, o que acontece? O Espírito, quando suscita no magistério, né, nós tivemos uma cerca de concílios, né, nós tivemos concílios, vários concílios, né, eu tenho um livro aqui, muito bom, você pode adquirir, o Denzinger. O Denzinger vai falar, vem todos os documentos de todos os concílios, até o Vaticano II. Né? Então você vai ver aqui, mais os documentos mais espirituais, né? Você vai ver como a igreja no magistério ela vai se construindo. Então, os documentos que o seu Papa, no caso o nosso Papa Francisco, Papa Bento, Papa João Paulo II, e todos os outros papas fizeram, faz parte do magistério da igreja. Não pode de jeito nenhum ser questionado, não pode de jeito nenhum ser colocado em xeque, porque nós não estamos sendo como súditos fiéis aos nossos reis, aos nossos superiores. E todos esses documentos, eu digo todos, repito todos, nenhum contradiz o outro. Por quê? Porque o Espírito não pode se contradizer. Exatamente. Todos os documentos ungido pelo Espírito Santo. Então não adianta lá, você tá lá na sua igreja e fala, o Espírito Santo me impulsiona a fazer isso. E isso está contra o magistério da igreja, não é o Espírito Santo. É o outro Espírito. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Não, pode ser o Espírito, mas do Espírito Santo não é. Entendeu? Porque o Espírito não pode se contradizer. O Espírito é fiel à igreja. E ele suscita no magistério todas as orientações. Ele suscita em tudo, ele dá a direção correta para a igreja. Essa é a nossa certeza, essa é a minha certeza e essa precisa ser a nossa certeza. Lindo, né, cara? E aí a gente vê um certo grupo, né, tradicionalistas, que negam o concílio, porque o concílio é contraditório à tradição da igreja, o concílio é isso e é aquilo. E na hora que a gente para ver esses documentos do concílio, você vê a Dei Verbo não tem nada que contradiz documentos anteriores. O concílio não tem nada que contradiz documentos anteriores, né? E o interessante é que o pessoal que faz essas críticas não deu um parágrafo dos documentos, né? São formados por Facebook, se acham bispos, né? E não sabem de nada. Pois é, né? É como eu falei, né? Existe muito coroinha achando que é mais que o bispo, né? Existe muito menininho de 13 anos com a cara cheia de espinha, achando que é o novo Santo Tomás de Aquino, e não é por aí, né? E não é por aí, né? E assim, eu acho que, Wesley, eu penso assim, acho que eles podem até falar, eles podem ter vivido, só que a gente precisa entender uma coisa. Se nós não estamos enraizados no magistério, se a gente nega o magistério, nós automaticamente, né, estamos negando a tradição. E automaticamente nós vamos contradizer a Sagrada Escritura. Sim. Ou seja, nós não estamos participando do plano de revelação de nosso Deus. Sim. E se eu morrer amanhã com esse pensamento? Vai queimar? Vai queimar no inferno? Aqui perguntando, como está a situação da fraternidade São Pudente? Total, São Pudente. Isso. Então, saiba, eles estão tendo uma boa comunicação com o Papa, né? Tenho alguns amigos lá, estão tendo uma boa comunicação com o Papa, né? Existe algumas pessoas que são na linha mais radical, mas eu sei que lá na Europa eles estão de bastante comunicação, né? Isso eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não sei dizer isso. Mas vamos pensar por esse ponto.
né? A gente não pode perder a nossa salvação por não concordar com o Papa. Eu acho que é muito pequeno isso da nossa cabeça. Eu não concordo com o Papa, eu não concordo com isso, eu não concordo, né? E aí eu posso perder, eu não vou seguir, eu vou fazer um post no Facebook, né? Que agora os grandes, profundos templários não saem de trás do teclado, né? Né? E aí não vai acrescentar em nada, pelo contrário, só vai macular o corpo místico da igreja. Exatamente. E aí citam aquela frase que nunca existiu de São Pio X, né? Se um Papa contrariar a igreja, você não pode seguir o Papa. Por favor, né? Pare que tá feio. Tem cada voltando aqui. Mas vamos voltando lá, né? Para Dei Verbo, né? Um tema um pouquinho polêmico agora, né? É possível ter a Sagrada Escritura sem a Sagrada Tradição? Não. Não dá. Não dá, gente. Se a gente abandona a tradição da igreja, o que é a tradição da igreja? Quando a revelação, eu falei lá no início, né? Lá, Adão e Eva, tal. Aí nós temos o ápice da revelação, que nós já falamos, que é Cristo. Porém, a revelação não acaba quando Cristo sobe para o céu. A revelação, ela vai se encerrar com a morte do último apóstolo, no caso, São João. Aí, sim, acaba-se a revelação. Por quê? Porque São João, ele é o que convive, ele foi o último que conviveu com Cristo. Então, ele poderia revelar algum segredo, podemos dizer assim, que Cristo não revelou a todos. Entendeu? Então, quando São João morre, aí acaba a revelação. Vamos dizer, acaba, né, no sentido que não poderia sair mais algo de novidade. Porém, é tão profundo isso que nós estamos vivendo, que nós vivemos no cristianismo, que depois que São João falece, existe e surgem os santos padres que vão dar início à tradição. Aí a gente pode pegar os patrísticos, né? Os padres, os santos padres que vão escrever e vão trabalhar em cima daquilo que já foi revelado. E essa tradição vem vindo de séculos e séculos. Você pode pegar no Catecismo da Igreja Católica, deixa eu pegar ele aqui. Você pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica, olha, galera do DOCS da Igreja, além do seu livrinho de oração e da Sagrada Escritura, esse precisa ser o seu livrinho de cabeceira. Né? Quando eu comecei na igreja, quando eu comecei a participar da igreja, toda quinta-feira eu jogava um pacote de bolacha no chão, um copo de refrigerante, e ia lá estudar o Catecismo da Igreja Católica com o professor Felipe Aquino, no programa Escola da Fé da Canção Nova. E isso me ajudou muito na fé. Então, você pode ver aqui no Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar, depois você pode pegar aí no seu, eu sei que você tem, né? Você vai ver lá na liturgia, com relação à missa, você vai ver que a missa, quando ela era celebrada, é a mesma liturgia de hoje. É a mesma forma, não mudou, né? As orações, tal, os momentos, né? Claro, uma palavra ou outra muda, mas os momentos, porque ela foi crescendo, ela veio passando de séculos em séculos. Isso é tradição. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, quando a gente pega a Sagrada Escritura e a gente não observa a tradição, nós corremos o risco de cair em dois gravíssimos erros. O primeiro erro é
ler a Sagrada Escritura de um jeito espiritualista. E aí eu espiritualizo tudo, tudo é muito espiritual, tudo ou é de Deus, é o demônio, não sei o quê, não sei o quê. Né? Eu corro esse gravíssimo erro. E o segundo, que eu acho que é um dos piores, né? Eu tenho este livro, essa pessoa, isso aqui não é um livro, é uma pessoa, eu tenho essa pessoa como um livro histórico. E aí eu fico, não, Moisés não existiu, isso é um sentido figurado, fulano não existiu, ciclano não existiu, não é bem por aí, tal. E aí eu abandono a tradição. Então, não existe a Sagrada Escritura sem o uso da tradição. Nós não podemos, na nossa catequese, nas nossas pregações, nas nossas formações, tirar coisas das nossas cabeças e dizer, é assim. Não. Tudo que nós pregamos, tudo que nós fazemos na igreja, todos os nossos projetos, nosso apostolado de evangelização é baseado na tradição, no que a igreja já ensina. A sua pregação, a minha pregação, a sua formação, a sua catequese, ela precisa ser embasada na tradição, no magistério e na Sagrada Escritura. Porque eu não posso optar, hoje eu vou só de tradição. Não, amanhã eu só vou de magistério. Amanhã eu só vou de Sagrada Escritura. Não. Nós temos que, no nosso apostolado, nós temos que ter os três. Nós temos que entender que os três é a revelação completa, é a plena, né? Então, não dá. Não digo que você não tem que ler a Escritura como uma fonte de espiritualidade. Precisa, né? A Lectio Divina está aí para isso. Né? Você pega a liturgia das horas, né? Você pega os salmos, aí você vai encontrar tudo isso. Né? Aí você também pega os exegetas, que vão estudar histórica, né? A política da época. Mas mesmo assim, mesmo nessas duas, a gente tem que entender a tradição. E, por que não, também o magistério, para que a gente faça um estudo completo, espiritual e histórico da Sagrada Escritura. É um tripé, né? Se eu tiro um desses pilares, desaba por inteiro. É como um banco. Né? O Padre Léo dizia que isso é um banco. Então, por exemplo, é um banco de três pés. Sabe aqueles de pescaria, que são três? Né? Sim. Então, você tem esses 3 pés. E aquele ali dá o sustentáculo. É o sustentáculo da fé do cristão. Se eu tiro o magistério, vai ficar cambeto. Vai ficar com duas pernas, você vai cair. Né? Se eu tiro o magistério, vai cair. Se eu tiro a tradição, você vai cair. Se eu ficar só com o magistério e a tradição e tirar a escritura, daí eu vou cair bem feio. Então, é esse tripé. Esse tripé é aquilo que deve nos sustentar, nós que estamos buscando um caminho de formação, nós que estamos buscando uma espiritualidade, esses são os tripés que devem nos sustentar. Perfeito, né? E a palavra de Deus, ela é a Sagrada Escritura? E ela, sim, ela é a revelação plena? Não. Ou não? Bem, a Sagrada... A palavra de Deus é a Sagrada Escritura, ok? Né? Mas como que ela não é a revelação plena? Não. Já falamos aqui, já falamos várias vezes aqui, né? A palavra de Deus, ela é a Escritura. Né? Aqui, né, tá os nossos livros, ela não está mutilada, ela não tem livro a menos, certo? Ela é a revelação escrita. Porém, ela não é a plenitude. A plenitude só vai ser a plenitude da revelação se nós entendermos
que tem a sagrada tradição e o sagrado magistério. Essa pergunta acho que contempla muito e fala muito da relação, né, fala muito como fala, vai pegar muito dessa questão que a gente já passou, né? Porque ela não tem como só a palavra de Deus, e é isso que a gente encontra, né, no meio protestante, a gente encontra isso. Só escritura, só escritura, só escritura. Eu tenho que interpretar daquele jeito, tenho que fazer daquele jeito, porque está escrito daquele jeito, porque não sei o quê. Aí eu abandono a tradição. E, inclusive, eles leem a escritura, né? Eles têm uma postura, muitas vezes, até moral, correta, mas essa postura moral que eles têm correta é a da tradição católica. Né? A tradição católica, né? E por que não até coisas do magistério. Então, a Sagrada Escritura, ela é a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus, mas ela não é a revelação plena. Né? A revelação plena precisa estar embutida. Embutida, né, nos três. A Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Por quê? Como vai dizer até mesmo na Dei Verbum, eu preciso ler a Sagrada Escritura com o mesmo espírito que ela foi escrita. Isso, né? Eu preciso ler, guarde isso, você que está nos acompanhando, eu preciso ler a Sagrada Escritura com o mesmo espírito que ela foi escrita, embasada na tradição e no magistério. E juntando tudo isso, me recorda, né, os nossos irmãos protestantes, eles pegam a Bíblia e usam aquela frase famosa e usada tanto hoje, né, pelos políticos, né, conhecer a verdade vos libertará. Eles têm aquele livro como, né, a revelação plena, a verdade plena. E aí também me recordo de Santo Agostinho, né, que por muito tempo foi um estudioso da Bíblia, né, estudou, mas assim, sem uma inspiração divina, e aquela busca que ele tinha pela verdade, e num diálogo com, me recordo agora, Santo... Me ajuda aí, Wander. Bispo de Milão. Meu Deus do céu. A gente enfim, põe aí, eu também esqueci. Mas ele, com diálogo com esse bispo, o bispo chega e fala para ele assim, viu, a verdade não é uma coisa, né? A verdade não é algo. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome e é Jesus de Nazaré. Né? Então, junta, né, a primeira pergunta ali da revelação, quem revela é o verbo que se fez carne. Aí, Santo Ambrósio, obrigado, Mateus. Obrigado. Obrigado, né? Esse discurso de Santo Agostinho e Santo Ambrósio. Santo Agostinho ali naquela loucura dele na busca pela verdade, Santo Ambrósio fala, ó, verdade não é uma coisa, é uma pessoa e é Jesus de Nazaré, né? E aí, a revelação, né, que a palavra traz é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Aí vamos pegar uma coisa aqui. Vou entrar num assunto, né? A gente estava discutindo, estava conversando com amigos, né? O que é mais importante? Eu conhecer a Sagrada Escritura, né? Ou eu conhecer a Sagrada Escritura ou conhecer a verdade embutida nela. Parece ser a mesma coisa. Mas eu posso ler a Sagrada Escritura, como eu já disse, de qualquer jeito. Eu posso ler uma curiosidade, e a gente tem isso, né? Nós, o ser humano tem muito isso. Eu preciso... eu trabalhei numa editora católica, e era isso que eu mais escutava todos os dias. Né? Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Mas... e a gente realmente nós precisamos conhecer. Mas esse conhecimento deve gerar em nós uma experiência. Eu preciso
uma vez que eu conheço, eu preciso ter o desejo do experimento, de experimentar aquilo. Né? Por exemplo, vou pegar uma passagem. A Samaritana. Passagem tão profunda, gente. E a passagem na Samaritana, a gente encontra isso. Porque ela foi lá e começou a conversar com Jesus. O que ela foi fazer? Ela foi conhecer Jesus. Ela queria saber do que esse homem fala da água, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela vai, ela fica entretida ali. Né? Ela vai conhecendo o nosso Senhor ali sentada, né? Ao meio-dia, sol no meio, né? Meio-dia ao centro, o sol está no centro, né? E aí ela vai, ela conhece, ela vai e primeiro ela chama Jesus de mestre, depois de Senhor e depois de Deus, para finalizar. Então ela vai conhecendo, mas ela vai fazendo uma experiência. Ela vai fazendo essas etapas, ela vai aprofundando. E o que ela faz? Quando, reparem, depois vocês pegam essa Sagrada Escritura, vocês vão ver, ela volta para os seus, mas ela não vai, ela deixa o cântaro lá. Ela deixa o balde que ela foi pegar água, ela deixa lá. O que ela foi fazer lá? Foi pegar água. E aí ela conheceu a água viva. E aí agora que ela conheceu a água, que ela não tem mais sede, ela deixa a água lá e volta, porque a sede dela está saciada. É isso que precisa acontecer comigo e com você quando nós adentrarmos a palavra de Deus. Não é só pegar e ler a Bíblia de qualquer jeito, mas a gente tem que experimentar Deus, e esse Deus é a gente ficar o dia todo experimentando, até da parte histórica com a parte espiritual. Nossa, esse é o Deus que me ama, esse é o Deus que troca reinos por mim, entendeu? Então, é muito mais, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender, e pelo amor de Deus, né? Chega de católico, católico que quer apenas, não, quero só ou conhecer a verdade para depois eu ficar lá debatendo, para que depois eu ficar lá, não, é assim, ou um garoto enxaqueca. Não. A palavra de Deus precisa gerar vida em nós, gerar postura moral, postura de caráter, virtudes. Virtudes. Você está reclamando da sua paróquia? Você está reclamando que a sua igreja tá de porta fechada? Você está reclamando de um monte de coisa? Simples, seja virtuoso você. Né? Como disse São Paulo, seja meus imitadores. Né? Eu não tenho ainda cacife de falar para ninguém me imitar. Né? Eu viver isso mesmo, Maria. Viver essa palavra de Deus. Deixar ela impregnar. Né? Impregnar. Claro. Volto a repetir, sem esquecer da tradição, sem esquecer do magistério, para deixar ela impregnar em nós, deixar ela fazer gerar frutos em nós. É para isso que ela existe, né? Para nos chamar à santidade, para fazer a gente voltar para o caminho oficial e original, onde a gente não deveria nem ter saído. Verdade. Né? E aí, aquele preâmbulo, né, do Dei Verbo, para que todos conheçam o plano salvífico. Exatamente. É para isso. Vou só terminar, senão a gente vai ficar falando só disso. Mas, a passagem mais linda que para mim de toda a Sagrada Escritura é a conversão de Mateus. Eu amo pregar essa palavra. Porque Jesus passa, segue-me, Mateus vai. Acabou. Ali é o resumo de tudo. Ali é o resumo de tudo, de toda a fé cristã. O próprio Deus vem, nos chama todos aqueles que estão sentados na mesmice desse mundo, fala, segue-me, e a gente levanta e segue. Mateus levantou cobrador de imposto, Mateus levantou com um monte de vício, Mateus levantou com um monte de coisa. Mas seguindo e experienciando a palavra, seguindo experienciando o verbo, ele hoje é santo. Lindo, cara. Isso é demais. Isso é muito bom. E o André,
quem tem, né, o encargo de interpretar a palavra de Deus? Outro tema polêmico, né? Perguntinha boa, hein? Ó, eu vou responder Só essa para pergunta. só para Eu dar vou uma responder essa introduzida. pergunta com o próprio, né? Com a própria Dei Verbo. Eu acho mais salutar em fazer isso. Cabe aos exegetas, em harmonia com estas regras, trabalhar por entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que, mercê deste estudo, a algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação das Escrituras, este sujeito ao juízo último da Igreja. Repito, com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então, aqui já vai responder, né? A minha esposa acabou de entrar, gente. Então, agora vai bater em mim depois, né? É a igreja. A igreja tem o papel do guardar, né? Nós temos a economia da salvação. A igreja tem o papel de guardar a Escritura, zelar por a Escritura e interpretá-la. Interpretar. Veja como nós temos uma responsabilidade enorme, como dizia o Padre Léo, medonha. Quando nós nos colocamos a serviço na evangelização, quando nós colocamos a serviço de como catequistas, como formadores, como pregadores, enfim, olha a responsabilidade, porque nós somos igreja. Então, nós temos também o papel de zelar por aquilo que ensina, né, e beber da interpretação aquilo que já foi revelado, aquilo que a igreja já interpretou, aquilo que a igreja já estudou, aquilo que os exegetas, durante esses 2020 anos, têm estudado, têm aprofundado, têm rezado, têm debatido. Né? Nós não vamos pregar qualquer coisa. Não existe ramo de teologia chamado achologia. O que eu acho. O que você acha, o problema é seu. Eu não quero escutar o que você acha. Eu não faço mínima questão. Né? E se começar, eu acho, eu saio. Eu faço questão de sair. Como eu já fiz várias vezes. Eu saio de pregação, eu saio de menino. Que eu acho. Não é o que você acha. É o que a igreja já interpretou através do Espírito. É para isso que nós estamos. Nosso tempo está acabando, cara. Mas aí, queria ver com você outros pontos, né? Porque, já que a palavra, já que a revelação divina é o verbo, né, que é Jesus Cristo, por que existe o Antigo Testamento? E o Antigo Testamento, ele fala de Jesus? Claro. Você pode pegar, você vai falar, ele pega em algumas histórias, não, mas alguns sentidos, né? Alguns trechos bíblicos que a tradição remete a Jesus, entendeu? Por exemplo, Jonas, ele é engolido pela baleia, a baleia simboliza o túmulo, Jonas fica quantos dias dentro da barriga da baleia? 3 dias. E após os 3 dias, Jonas consegue sair da barriga da baleia. Isso remete a Jesus, né, que entra no túmulo e ressuscita ao 3º dia. A gente pode também lembrar de a Arca de Noé, e a tradição nos ensina, né, a Arca de Noé é
a salvação, a humanidade foi salva quando entrou numa arca feita de madeira. No Novo Testamento, essa arca é a cruz de Cristo. Né? Essa é a nossa arca. Né? E ali remete a Jesus. Aí a gente pode pegar a Absalão, que ficou pendurado pelo seu cabelo, né? Fugindo da guerra, fica pendurado pelo seu cabelo no madeiro. E o pai chora a morte de Absalão. Né? Remete a Jesus, Jesus morrendo pendurado no madeiro e o pai chorando, né? a morte do seu filho. E, né, sempre você pode pegar, né, os livros dos profetas, né? O Pentateuco sempre vai falar, principalmente dos profetas, né? Sempre vai falar que virá o Messias, o Messias. O Messias vai vir, o Messias. E a tradução, traduzindo, né? Jesus, né? Jesus Cristo, né? Jesus é aquele que há de vir, é nosso Senhor. Né? Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento remete tudo. E o Novo também. Você pode pegar lá, principalmente, não sei se vocês já repararam, vocês estão nos acompanhando, vocês repararam ali principalmente na paixão. E Jesus fez isso para se cumprir a palavra, para se cumprir a profecia, para se cumprir... Então, era até uma forma de Deus fazer os judeus perceberem que ele ali era o Filho de Deus, porque estava se cumprindo todas as profecias. E mesmo assim, eles não entenderam. Né? Então, tanto o Novo Testamento fala do Antigo, né? E tanto quanto o Antigo fala do Novo. Então, eu também não posso fazer uma opção. Eu sou pregador, sou catequista, então vamos só no Novo Testamento, porque é Jesus, e eu esqueço o Antigo Testamento. Não. É riquíssimo. E o Scott Hahn fala uma coisa num livro chamado A Politização da Bíblia, ele fala exatamente isso, né? Que para nós termos uma compreensão plena do Novo Testamento, nós precisamos ter uma compreensão do Antigo Testamento. Ótimo. Perfeito. E também tem a questão, né, do rei, né? Deus como rei do povo, e aí o povo escolhe, pede para ter um rei ali, né? Deus constitui Saul, depois Davi, depois Cristo, né? O rei perfeito, né? Sim, o reinado, né? O reinado. E aí é muito interessante isso, é muito profundo, né? Por isso que a gente tem que ler a Sagrada Escritura com o mesmo espírito que ela foi escrita, né? Para a gente entender todos esses detalhes, né?